já está lá na nossa plataforma os arquivos do Bootstrap que vocês vão precisar para fazer as nossas aulas. Tem no dia... Eu não estou apresentando. Idade é um problema. Estou falando sem apresentar. Deixa eu vir aqui. Depois eu vou ter que cortar esse pedaço. Vida de ansioso não é mole não, tá? Agora vocês estão vendo. Então, ó, vamos lá. Na semana, no dia 9, eu deixei disponibilizado para vocês 3 arquivos. Um é um arquivo que contém o básico, né? Aqueles diretórios básicos que a gente utilizou na aula para construir a página de modelo. Eu estou mandando para vocês umas páginas de exemplo que eu construí com os alunos em 2019 e agora a página de modelo que eu construí com vocês esse período. Tá? Então, vocês podem abrir esses arquivos, dar uma olhada, brincar um pouquinho com o conteúdo dele, mexer no CSS, mexer no HTML, algumas classes do Bootstrap. Na aula de hoje, semana do dia 23 ao dia 28, eu disponibilizei mais 2 conjuntos de arquivos. Tá? Um contém o exemplo do sistema de grid e o outro contém o sistema de grid com fotos, tá? Que são exemplos que provavelmente alguma coisa que pode vir a cair na prova. Tá? Eu vou pedir, a nossa prova vai utilizar alguma coisa de Bootstrap. Tá? Então, é o mesmo esquema da primeira prova. Eu vou mostrar para vocês uma página e vou pedir para vocês montarem uma página baseada naquela imagem que vocês estão vendo. Tá? Mas nada além do que a gente já viu na aula. Ok? Então, para começar a aula de hoje, eu preciso que vocês peguem e baixem esse primeiro arquivo, que é o Bootstrap Grid, né? E descompactem na máquina de vocês. Tá? E já vai baixando o outro também, né? A gente vai utilizar o outro também. Beleza? Enquanto vocês preparam aí, eu vou mudar a minha tela aqui. Tá? E se ficou alguma dúvida, aproveita aí para a gente tirar essa dúvida. Tá? O nosso primeiro exemplo vai ser esse daí, ó. Tá? Essa telinha aí. Beleza. Então, lado direito é a página, lado esquerdo é o nosso código. Vocês estão conseguindo ler o meu código? Não, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Está bem pequeno, professor. Eu vou tentar aumentar aqui a letra. Eu tinha feito isso com uma facilidade tão grande esses dias. Deixa eu ver se está aqui, não é aqui. Também não é aqui. Deixa eu ver se é assim. Tudo que é fácil demais eu esqueço. Muito bem. O iniciozinho, né, o nosso header nós vimos na aula passada, mas eu vou bater aqui rapidinho. Né, a questão do viewport, para ter um dimensionamento de 100%. Primeiro, vocês estão conseguindo visualizar a minha tela ou ainda está pequena a letra? Melhorou. Tá, melhorou, é porque não está bom. Vê se agora ficou bom. Agora tá bom. Né? Agora tá bom, né? Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Tá. Aqui o viewport é para que a página se ajuste certinho, né? Acabou que eu até dupliquei aqui, mas não precisava. Pode depois apagar um deles. Eu tenho a carga dos CSS que a gente vai precisar, inclusive daquelas fontes que eu estava mostrando para vocês, ó, aí do Bootstrap mínimo, isso já está aqui. A gente está carregando umas fontes também lá do Google, tá? O nosso CSS próprio, né?
a gente poder fazer a nossa customização usando a nossa paleta de cor. Vocês estão aí com a minha paleta versão 3, a minha terceira paleta de cores, vocês podem depois trocar pela paleta de cor de vocês. Tá? Aquele pedacinho do script em Java, JavaScript, que a gente não chegou a parar para estudar, mas o objetivo dessas linhas é realmente permitir que a nossa página rode em navegadores mais antigos da Microsoft, como o Internet Explorer. Tá? E aí eu vou fechar essa parte que não interessa para a gente, e a gente começa a brincar com o corpo da nossa página. Tá? Se vocês mandarem carregar essa página no navegador, ela vai ficar assim, ó. Tá? Eu tenho uma borda, né? E eu tenho um título. E nesse título eu tenho um íconezinho. Né? Um texto numa letra maior, um texto numa letra menor. Tá certo? Para construir esse pedaço aqui, ó, o que a gente está utilizando do Bootstrap? Deixa eu mostrar outra coisa para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui. Tá? O curso está acabando hoje, né? Então a gente não vai conseguir explorar todo o universo Bootstrap. Né? Nós tivemos aí uns contratempos, feriados, umas semanas aí enrolaram a gente. Então, vou deixar para vocês a dica, tá? Esse site que é muito legal, vou deixar no chat aí. Tá? É o site do W3C, W3 School, onde ele fala sobre o Bootstrap. Né? Muitos dos exemplos que eu vou trabalhar com vocês, eu me baseei nos exemplos aqui do W3 School. Tá? Até mesmo para que vocês possam, tendo como base a nossa aula, continuar os estudos, tá? Utilizando esse site. Esse é um site gratuito, tá? Ele está em inglês aqui, mas, se eu não me engano, tem como fazer a tradução dele, utilizar uma ferramentinha para traduzir. Eu não sei se tem direto em português, tá? Mas ele é muito intuitivo, tá? Para quem gosta, quem está gostando do curso, tem interesse em seguir aí na vida de desenvolvimento web, tá? Fica aí a dica. Entra aqui no site, vai abrindo esses subitens aqui, tá? Tem muita coisa legal. Hoje a gente vai trabalhar com essa parte aqui de Jumbo Frame. Vou mostrar um exemplo de Jumbo Frame para vocês. Tá? Eu vou mostrar a questão do page header. Né? A gente vai trabalhar com algumas propriedades aqui bem legais hoje. Então, fica aí a dica do site. Já está no chat de vocês e vamos brincar um pouquinho com isso aqui. Deixa eu deixar ele aberto, que depois eu vou mostrar um negócio para vocês. Tá? Então, a nossa página, inicialmente, ela tem um cabeçalho, tem um footer, tá? E tem uma região aqui no meio que ela, olha que legal, ela se adequa à largura da minha página. Se a minha página aumentar muito, ela fica de uma maneira, né? A página está bem responsiva. E se eu for reduzindo, ela vai chegar num ponto que duas colunas vão se tornar, ó, uma coluna só. Tá? É isso que a gente vai trabalhar agora. Eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer para ter isso. Ok? Vamos voltar lá, então, no nosso código. Vamos brincar um pouquinho lá com o nosso código. O nosso container principal, tá? Ele está utilizando essa estrutura de centralizar. Eu posso mudar isso quando eu uso a opção ou uso a classe Fluid, né, onde o container vai ocupar 100% da área da página. Mas não era isso que eu queria fazer com vocês, então estou utilizando a classe Container e estou utilizando a nossa classe Borda Sólida. Tá? Então, essa classezinha aqui, ó, Borda Sólida, ela está dentro do nosso CSS. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Tá? Borda Sólida. Então, eu posso misturar classes que são do Bootstrap com classes que estão nos nossos arquivos de CSS. Posso usar a minha paleta de cores, né? Eu posso vir misturando isso tudo. Então, aqui eu estou usando o container e estou usando a borda sólida para dar esse contornozinho aqui azul. Ok? Agora, como é que eu montei esse título aqui? É fácil, tá? Cada bloco desse vai ficar dentro de uma div, né? Dentro de uma container. De um bloco. Então,
Esse primeiro bloco aqui, tá? Esse primeiro bloco, ele pertence a uma classe específica do Bootstrap, que é uma classe chamada PageHeader. Tá? O PageHeader, ele aplica um conjunto de características que permite a gente criar, lá em cima na nossa página, um cabeçalho. Né? Eu posso utilizar essa área para botar o meu menu superior e coisas do tipo. Aqui, o que a gente está fazendo? Eu estou utilizando um texto, né, um título nível 1, estou inserindo um daqueles ícones que eu mostrei para vocês, só que agora eu estou utilizando uma outra classe, tá? Que vai me colocar esse íconezinho aqui, ó, tá? O íconezinho da casa. Se vocês quiserem conhecer mais sobre esse ícone aqui, os ícones dessa família, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse nome, tá? E a gente manda pesquisar. Aqui, ó, eu já vou cair nesse segundo link, tá? Nesse segundo link aqui. Eu já vou cair lá no, ó, W3 School de novo. Vou copiar isso aqui para vocês. Tá? Já está lá no chat. E aonde ele fala dos vários ícones que você pode utilizar e como é que você tem que utilizar o código. Então, por exemplo, aqui a gente está utilizando a casinha, né? Eu vou mudar, deixa eu ver aqui, para a estrada. Tá? Então, eu vou pegar essa definição, tá? Não precisa decorar, não tem necessidade disso. Eu venho aqui, colo, vou até fazer diferente para não perder esse. Vou comentar esse pedaço, então a gente sempre faz. Vou copiar o pedacinho que eu quero. E vou colar. Aí eu vou pegar agora o ícone da casa. Da casa não, da estrada. Salvar. Vou recarregar. Ó, já mudou aqui para mim. Tá? Eu devo ter feito alguma arte aqui. Não, beleza. Tá? Ah, sim. Já sei onde eu errei. Aqui eu apaguei o H1 sem querer. Ó, beleza. Tá? O H1 fez com que a fonte aqui aumentasse um pouquinho. Né? O small fez com que a fonte reduzisse um pouquinho. O sup fez com que o A viesse aqui para cima. Tá? Pegaram aí essa questão do ícone, que a gente pode vir trocando. Vou ser bonzinho, eu vou deixar até a URL para vocês aqui no código, depois eu subo esse código para vocês. Ó, esses códigos que eu estou compartilhando com vocês, pessoal, tem muita dica, tem muita coisa aí dentro que eu fui copiando e colando para deixar para que vocês possam utilizar esse nosso código base para criar coisas cada vez mais legais. Tá? Então, está o link de referência para como se trabalha com esses íconezinhos. Tá? A gente pode usar o objeto span, que não produz nenhum efeito. Eu posso usar o objeto i, que é o itálico. Eu posso usar vários elementos inline, né, que, teoricamente, sozinhos não fazem nada. Tá? Quando eu quero usar um ícone, por exemplo, a gente está utilizando o span aqui. Ok? Tranquilo? Beleza, professor. De boa? Vamos fazer uma parada legal aqui, então. Tá? Deixa eu ver aqui se vai dar para fazer o que eu quero aqui. Tá. Eu vou mudar esse cara aqui. Tá? Aqui eu usei o page header. Né? Eu vou fazer agora, né, o page header, ele construiu essa estrutura para mim aqui. Ó. Tem uma outra estrutura que eu acho muito legal, mas aí eu vou ter que construir aqui um pedaço novo. Esse aí vocês vão ter que me acompanhar. Ou depois eu passo o código para vocês. Vou fazer mais fácil. Ó. Vou pegar as classes certas aqui para não fazer arte. Tá? Esse daqui é muito maneiro. Então, eu vou inserir uma outra div. Tá? Aqui.
Só não sei se vai funcionar nesse formato que a gente tem. Eu vou pegar esse camaradinho aqui e vou botar aqui. Tá? Então, em vez de utilizar o Page Header, eu estou utilizando um cara chamado Jumbotron. Né? Vamos ver o que vai rolar aqui. Olha que maneiro. Então, quando eu quero fazer assim, uma área maiorzona, né, posso usar o Jumbotron. Tá? É parecido, né, e bem diferente. Né, dá um destaque bem legal. E eu posso botar um subtítulo aqui, por exemplo. Descrição do site. Tá? Como esse trocinho ficou meio grande, deixa eu botar isso aqui, ó, um nível. Vou botar um nível 3. Olha que legal. Né? Já deu uma equilibrada. Então, eu posso ter um page header dessa maneira, tá? Ele já me dá uma linhazinha aqui embaixo, ou eu posso usar um Jumbotron para fazer isso. Aqui eu vou mostrar para vocês, em vez de usar o container, vou usar o container fluid. Agora ficou legal. Tá? O container fluid, ele, nesse caso aqui, ele se ajusta melhor, ó, tá? Se ajustou certinho. Então, eu posso ter container dentro de container, tá? Eu posso fazer esse esquema de colocar um dentro do outro. Pegaram, então, essa questão aí do page header e do Jumbotron? Viram a diferença dos dois? Eu só mudei a classe, mais nada. Tá? O Bootstrap é isso, é conhecer as classes e saber como aplicar essas classes. Beleza? Beleza, professor. Tentem colocar esse código aí na página de vocês. Do jeito que eu fiz aqui. Vou tirar aqui outros pedaços que vocês não precisam, vocês não têm que ficar digitando à toa. Aqui em cima vocês já possuem, embaixo que vocês precisam incluir. Esse daqui é o nosso page header. E esse daqui é o nosso Jumbotron. Igual. Conta para mim, Paulo. Não, professor, eu estava só testando mesmo. Esse recurso aí eu também. A minha vontade é ficar apertando toda hora. É legalzinho. Isso é a mão na roda. Para ficar fácil você me chamar a minha atenção. Aparece o quê? Curiosidade mesmo. Conseguiram aí, pessoal? Podemos dar prosseguimento aqui?
Vou fazer um outro teste com vocês aqui agora. Ó. Vamos pegar esse pedacinho aqui do Jumbotron. Tá? Vamos copiar. Vamos jogar ele aqui para fora. Ó. Fora do container. É o mesmo código. Tá? É o mesmo código. Se eu der uma recarregada, olha o que acontece. Ó. Ele passa a ocupar toda a parte superior da minha página. Então, eu posso usá-lo dentro do container e fora do container. Eu vou até tirar esse container daqui. Não vai ser necessário. Ah, agora ficou certinho. Então, eu posso usar o Jumbotron fora do container e dentro do container. Tá? Dentro do container, ele vai se ajustar à área e fora ele vai ocupar toda a minha área útil. Tá vendo? E ele vai se ajustando mesmo. Ó, tá? À medida que a gente aumenta ou reduz, ele vai se ajustando. Esse fora aqui, eu vou botar o H1, ele fica maior. Né? Grandaço. Não mesmo. A fonte vai se ajustando. Né? Então, trabalhar com Bootstrap é legal que ele já dá esse ajuste para a gente, né? A gente não precisa ficar preocupando com resolução de tela, vai arrumando isso tudo para a gente. Podemos continuar, pessoal? Pode seguir, professor. Ó, page header eu vou fechar, Jumbotron dentro do container. Esse daqui é o fora do container. Tá? Como a gente está brincando, literalmente, né, com código hoje, nossa página vai ficar meio estranha, não vai ficar linda, não. Nem bonitinha, mas a função aqui hoje é a gente tentar mostrar, tentar fazer com que vocês conheçam essas classes, a maior quantidade possível de classes, né, entendam como funciona. Então, ó, comentei o Jumbotron de fora, comentei o Jumbotron da parte interna, e a nossa página voltou a ser o que era antes. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Abre. Vamos ver agora, aqui embaixo, ó, aqui no nosso rodapé. Como é que eu vou construir esse rodapé? Page header é lá em cima, footer é embaixo. Tá? Dentro do meu footer, eu vou criar um container, né, uma área nova, vou zerar aquela área, tá? E vou utilizar uma propriedade, esse text muted, tá? É para tirar alguns recursos do texto, deixar o texto bem plano. E o pull left é para jogar esse container para a esquerda ou para a direita. Tá? Semelhante ao que a gente fazia com aquela outra classe, uma classe específica do CSS, que era o float, né? Aqui a gente tem uma classe pronta, que é o pull left e o pull right. Então, esse texto vai ficar à esquerda e o copyright e a... Agora foi. O copyright e a URL do site vai ficar do outro lado. Aqui, ó. Tá? Então, uma coisa foi para um lado, a outra coisa foi para o outro lado. Se eu quiser inserir um íconezinho aqui, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui o ícone, um link aqui. Deixa eu ver se eu acho um link. Nuvem, eu quero de um site. Vou botar um bookmark mesmo. Pronto. Se eu quiser botar um ícone, né, bookmark, no final, né, eu quero botar um íconezinho depois do... Ou então aqui, antes da programação web. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso usar o span, a gente já usou ali em cima, né? Span.
botar tudo junto. Span, fecha, span. Meu Deus do céu. E aqui, ó, class igual aquela classezinha lá do ícone. Aí, inserir o íconezinho antes do texto, tá? Então é bem fácil a gente começar a usar esses ícones padronizados, né, na nossa página. Não precisa mais ficar baixando imagem, não precisa fazer mais nada. É só invocar as duas classes que meu ícone já é carregado. Viu como é simples, pessoal? Eu insiro um footer, dentro do footer eu insiro o container, né? Eu posso jogar para a esquerda, posso jogar para a direita, ou eu posso usar as minhas propriedades conhecidas para fazer isso daqui. Ou, né, eu posso inserir o texto que eu quiser aqui. Né? Conseguir incluir os meus ícones da família padrão do Bootstrap, né? Que é o Glyphicon. Ou então eu posso usar os ícones daquela outra família que eu mostrei para vocês na aula passada. Pegaram aí como a gente monta o rodapé? Pegaram a ideia? Professor, tu pode repetir, por favor? Que eu viajei um pouco aqui. Tá, vamos lá. Para a gente colocar um rodapé, a gente vai utilizar duas classes, tá? Básicas. Eu vou usar a classe footer, e para facilitar a gerência do que vai ficar dentro da classe footer, eu vou usar uma classe chamada container. Dentro da classe container, eu posso inserir o que eu quiser. Aqui eu estou inserindo uma outra div, né, que vai ficar posicionada à esquerda. Estou inserindo um ícone, né? Para inserir um ícone eu posso usar o span, e na classe eu uso essa classezinha aqui. Tá? Para pegar mais ícones dessa classe, é só ir lá naquele site que eu deixei para vocês. E eu posso inserir o texto que eu quiser. Né? Texto, imagem. Tudo que está dentro dessa div vai ser posicionado à esquerda. Tudo que estiver dentro dessa div vai ser posicionado à direita. Tá? Então, eu consigo fazer aquele esquema de parte do texto ficar num lado da página e parte do texto ficar do outro lado da página. Eu tenho dois containers aí, cada um fluindo para um lado diferente. E aí o que a gente vai ter, a gente vai conseguir construir exatamente esse efeito aqui. Ó, né? O texto da esquerda e um texto na direita. Tá? Foi o que a gente fez. Ó. O texto da direita e o texto da esquerda. Show, professor. Beleza? Obrigado. Uhum. Vocês não possuem esse pedacinho do código aqui. Ó. Tenta inserir esse código aí. Vamos tentar inserir esse ícone na página de vocês.
Aqui foi, professor. Foi? Vou fazer uma brincadeira aqui agora com vocês, ó. Vamos ver aqui. Insere mais esse pedacinho agora, ó. O pedacinho que eu inseri foi esse daqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Eu coloquei um ícone, tá? Dentro de uma âncora, dentro de um link. Vamos ver o que vai rolar aí. Vamos seguir, pessoal? Aqui, ó. Olha o que aconteceu. Casinha aqui, ó. Quando eu passo agora o mouse, o meu íconezinho faz parte do meu link. Então, eu posso usar esses ícones como parte de um menu, né? Então, se eu clicar aqui, eu vou ser redirecionado para alguma URL. Eu posso substituir esse caractere aqui, ó, que eu estou marcando por um outro ícone também. Então, dá para a gente fazer muitas coisas legais com essa fonte aqui. Tá? Deixa eu mudar ali o símbolo de copyright, por exemplo. Vou remover esse símbolo de copyright daqui. Vou usar um ícone correspondente. Tá? Então, ó, tirei o copyright e coloquei um ícone para copyright. Vamos ver aqui se vai ficar direitinho. Ó, vai sumir esse símbolo aqui e vai aparecer um íconezinho no lugar dele. Ó, já é o íconezinho. Então, a gente pode vir inserindo, né, esses ícones da maneira que a gente quiser, da maneira que a gente achar que a página vai ficar visualmente mais legal. Tá? Então, nós já falamos aqui do Jumbotron, já vimos o Page Header, já vimos o Footer, já vimos o posicionamento à esquerda, o posicionamento à direita, a inserção de ícones e transformar um ícone num link. É só colocar o ícone, né, a fonte, o que eu quero escrever, dentro do meu href. Então, eu abro o href, coloco tudo que eu quero que seja link, fecho o href. Está fora do href não é link, está dentro do href, vai ser meu link. Tá? Então, deixamos aí o nosso rodapé. O nosso rodapé agora já está bonitinho. Deixa eu ver se eu aumento a fonte aqui. Tá? Se eu aumentar aí, me ferra lá. Então, ó, nosso rodapé já está aqui. Um fluindo para a direita, o outro fluindo para a esquerda. Vamos ver como é que se constrói agora esse pedaço aqui. Ó. Tá? Sempre que eu quero inserir vários objetos em uma mesma linha, tá? Eu vou usar uma classe chamada row, né, que é a classe linha. E dentro de uma linha, eu consigo inserir até 12 colunas. Tá? Então, a largura da minha coluna pode variar de 1 até 12. De acordo com o valor que eu coloco, eu vou ter uma coluna, né, menor do que a outra. E essa proporção eu defino, né, distribuindo as minhas colunas entre 1 e 12. Tá?
Então, vamos ver como é que funciona essa questão aqui de construir essas colunas. Esse pedaço está aqui dentro. Aqui eu deixei, né, umas classes para vocês darem uma estudada, né? A classe Extra Small, que são para dispositivos com resolução menor do que 768. A classe Small, que vai de 768 pixels, né, na horizontal, até 922. A classe Medium, que vai de 922 até 1024. E a Large, que vai, né, para valores de resoluções na horizontal maior do que 1024. E tem várias classes que a gente pode utilizar. Tem a Block, Inline, Inline Block. Eu posso ocultar determinadas colunas, né? Então, posso misturar várias classes aí. Eu vou deixar esses valores para depois vocês brincarem com calma, tá? Deixa eu dar uma organizada aqui. Assim que terminar essa aula, eu vou salvar esse material e amanhã, de tardinha, se Deus quiser, eu já começo a mexer nessas coisas do mundo. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho a classe linha. Dentro dessa linha, eu tenho uma classe do tipo coluna. Essa classe coluna, tá? Eu tenho o comportamento dela. Quando a minha resolução é super pequena, quando a minha resolução é pequena, quando a minha resolução é média e quando a minha resolução é grande. Então, quando eu estou num ambiente onde eu tenho pouco espaço na horizontal, ele vai ocupar todo o espaço. Né? Se eu tiver numa resolução entre 768 a 992, eu também vou ocupar todo o espaço. Se eu tiver numa resolução maior, igual eu estou aqui agora, ele vai ocupar 4 dos 12 espaços. Se for muito grande, também vai ser 4 de 12 espaços. Tá? Então, se eu reduzir aqui, ó, à medida que eu vou reduzindo, ó, agora fiquei com uma resolução menor do que 922. Ele passa a ocupar o quê? Ele passa a cair nessa classe daqui, perdão, na classe small, tá? E ele ocupa toda a minha área, tá? E aí, a partir daí, ele fica com 100% do espaço ocupado. A outra coluna, mesma história. Se eu colocar numa página muito pequenininha, ela vai ocupar toda a área. Se eu colocar numa resolução menor do que 922, também toda a área. Caso contrário, ele vai ocupar 8 espaços, né? 8 colunas. 8 colunas. Então, 8 com 8 dá 12, 8 com 8 dá 12. Então, middle com middle, large com large, eu tenho a quantidade máxima de colunas, que é 12. Tá? Quando a quantidade no mesmo tamanho se torna maior ou igual a 12, igual está aqui, ó, tá? Quando eu completo 12 espaços, ó, eu crio uma linha nova. Eu empurro o outro objeto para a linha de baixo. Isso é uma página baseada, né, em grid. É uma estrutura de grade. Pegaram aí, pessoal? Tranquilo? Professor, tranquilo. Então, a grade, né, deixa eu fazer um comentário aqui. Isso daqui, esse pedacinho aqui é outra coisa. Esse pedacinho aqui também é outra coisa. Se eu tiro os painéis, né, o que são os painéis? Os painéis são esses dois aqui. Se eu tiro o painel, eu não consigo ver. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, só para vocês visualizarem? Cadê minha borda sólida? Cadê a borda sólida? Aqui, ó, borda sólida. Vou pegar essa classe e vou colocar aqui, ó, borda sólida, borda sólida. E eu vou escrever aqui
primeira coluna, segunda coluna. Se eu carregar agora, eu consigo ver a primeira e a segunda coluna. Tá vendo que ela tá roubando um pedacinho aqui, ó? É por causa da borda, tá? A borda tá vazando. A gente depois tem que aplicar uma correção lá no CSS. Mas aqui eu já consigo ver as duas colunas sem ter que utilizar os painéis. Entenderam isso, pessoal? Entenderam a questão das colunas? Beleza, professor. Deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Entenderam mesmo. Vou inserir uma outra linha. Agora eu vou querer 3 colunas. Então eu vou ter aqui, ó, div, class. Eu vou trabalhar só com small e medium, tá? E média. Class igual ou small 4, não, small vai ser 12, né, só para a gente manter aqui. A quantidade de colunas no sistema médio vai ser medium 4. Tá? Fechar div. Vou botar aqui a primeira coluna. Vou copiar a segunda coluna. Vou copiar a terceira coluna. Beleza. Então, eu estou colocando 3 colunas aqui dentro de uma linha. Uma linha tem 1, 2, 3 colunas. Cada coluna vai ocupar a mesma área. 4, 8, 12. Tá? Então, eu vou ter 3 colunas por linha. Né? 3 coluninhas por linha. Ajustem esse pedaço. Né? Se quiser copiar e colar lá de cima, pode copiar e colar. Salva e vamos carregar o arquivo para ver como é que isso aqui vai ficar. Como é que vai ficar a nossa grid aí, como é que vai ficar a nossa grade. Vamos lá ver.
Muito bem, vocês devem ter conseguido aí. Vou salvar a minha e vou recarregar. Ah, faltou a borda sólida, né? Sem a borda sólida... A borda sólida tem que ficar em cada uma das colunas. Ó. Agora eu tenho 3 colunas que são proporcionais, né? Só que quando eu reduzo aqui, ó, a janelinha, elas automaticamente pulam para uma linha específica. Perceberam isso? Viu que legal? Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos fazer mais uma brincadeira. Aqui eu falei o seguinte. Tudo que tiver uma resolução média ou maior vai ocupar 1/3. Tá? Tudo que for pequeno, menor ou menor, vai para ocupar uma linha só. Só que, às vezes, não precisa, né? Tem muito espaço aqui, ó. Vou mudar uma coisa. Vou pegar aqui, vou copiar esse bloco todo, vou copiar e vou mudar do small para o extra small. Extra small, extra small. Não vou mudar o middle, não, tá? Extra small. Só confirmando, extra small. Beleza. Tá? Peguem essa linha que vocês já tinham, Ctrl+C, Ctrl+V, muda do small para o extra small e vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês fazerem. Então, pessoal, olha como é que vai, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou recarregar, primeiro eu vou voltar aqui para aparecer tudo, ó. Beleza, todo mundo numa linha só. Eu só mudei, né, do small para o extra small. Isso já vai dar uma diferença danada aqui, ó. Quando eu estou numa resolução que atende à solicitação do middle, né, que seria o quê? Vamos voltar lá em cima, ó. Ou seja, maior do que 922, maior ou igual a 922, o que acontece? Ele vai ocupar só 1/3 da minha área. Tá? Então, passou de 922, eu vou dividir em 3 pedaços iguais. Se eu reduzir muito, tá, ele vai passar a ocupar a minha linha inteira. Quanto que é muito nesse caso? Opa, ele pulou tudo junto, não era para ter pulado, me sacaneou. Ah, sim, eu não recarreguei. Agora ele não é para pular, vamos ver. Ele está pulando, mas não deveria. Ele só era para pular esse pedacinho aqui se a minha resolução ficasse muito pequenininha, né? Aí ele ia fazer o ajuste para a gente. Div row, class. Infelizmente não funcionou do jeito que eu queria. Ele ia fazer ia mudar, né? Só quando tivesse uma alteração aqui, ó. Ah, sim. Já lembrei onde eu errei. É aqui, ó.
Lá eu tenho que botar extra small e aqui eu tenho que botar small. Agora deve ir. Vou voltar aqui para o middle. Voltei para o middle e vou recarregar. Ó, por que ele não está ficando os três na mesma linha? Porque a minha resolução ficou menor do que 922. Então, quem é menor do que 922? Já vou cair aqui no extra small. Então, se eu aceito, né, se a minha menor largura aceita é uma resolução, eu volto lá em cima, ó, de 768, né? Se eu aceito 768 para um quarto da coluna, agora sim vai funcionar. Ó. Todo mundo aqui que é middle já teve a quebra. Esse daqui, como é small, não fez a quebra. Se eu aumentar um pouquinho, ó, o de cima já ajustou. O último, que é esse que a gente mexeu agora, eu vou reduzindo, 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 reduzindo. Só quando ele entra no extra small, ele faz isso. Ele muda para uma linha só. Viu que legal, pessoal? Interessante, né? Pegaram aí? Sim, professor. Maneiro. Agora eu vou fazer uma outra brincadeira. Se alguém está com dúvida, pode falar, povo. Ó, vou mudar aqui para 3, 3, 3. Vou botar 4 colunas. Tá? Se for small, eu tenho 4 colunas. Se for middle, eu terei apenas 2 colunas. Por que 2 colunas? Porque 6 mais 6 dá 12. Então, middle. Ah, não, fiz errado. Estou fazendo errado. Ó, minhas enrolações. O small vai ficar com metade. E o middle vai ocupar a área. Todo mundo vai ficar numa linha só. A ideia aqui, tá, é à medida que a gente vai reduzindo a resolução, eu use o espaço para menos colunas. Então, se eu tenho mais espaço, por exemplo, o middle, né, que me dá mais espaço, eu vou ter 4 colunas. 4 colunas. Se eu estou no small, eu vou ter apenas 2 colunas. E se eu estou no extra small, eu vou ter apenas 2 colunas. Né? Quando eu monto uma galeria de fotos, por exemplo, eu posso fazer isso. Né? A gente vai montar uma daqui a pouquinho. Agora, vamos mudar desse para esse. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí. Vamos ver o que vai acontecer. Qualquer coisa, levanta a mãozinha. Vamos ver o que vai acontecer aí agora com essa mudança que nós fizemos. Eu vou recarregar, ó.
Ó, já aconteceu o que eu queria mostrar para vocês. Eu estou numa resolução um pouquinho maior, né? Então, eu consigo ficar com a primeira, a segunda, a terceira coluna. Se eu reduzir a resolução compatível com a middle para a small, eu vou ocupar agora, em vez de ser 3, 3, 3 e 3, eu vou ocupar 6 e 6, né? Então, vai ficar 6 e 6, dá 12, vai ficar numa linha. 6 e 6, vai ficar em outra linha. Então, se eu compactar demais, de uma linha eu transformo em duas. Ó, de uma linha agora eu tenho duas linhas. Se eu continuar o processo, olha o que vai acontecer. As duas linhas vão se tornar 4 linhas. Tá? Então, não sei se vocês já viram os menus, quando a gente aumenta a resolução, o menu fica em cima, quando a gente diminui a resolução, ele se torna uma sanfona. Tá? Isso pode ser feito utilizando essa técnica aqui, de se trabalhar com grade. Tá? Lembrando, as colunas não precisam ter a mesma resolução, o mesmo tamanho. A nossa primeira aqui, por exemplo, uma ocupa 4, uma ocupa uma ocupa 4 e a outra ocupa 8. Né? Então, eu posso ter, elas não precisam ser similares, elas não precisam ser uniformes. Tá? Então, o sistema de grade é isso. Linhas e para cada linha uma coluna ou várias colunas. Professor? Oi? Dá para saber exatamente quantos pixels tem em cada espacinho desse pela página? Tem. Aí o que acontece? Aí eu vou ter que utilizar JavaScript. Entendeu? Ah, tá. Porque como é que ele sabe, né? Tentando chegar aí ao que disparou essa flag em você. Como é que o Bootstrap sabe disso, né? Para ele poder resolver, alterar essa resolução. Isso acontece porque o Bootstrap ele usa jQuery. Né? Quando a gente montou nossa página padrão, eu falei, a gente vai precisar do jQuery, que é uma biblioteca JavaScript, porque o Bootstrap usa o jQuery. Então, à medida que a janela altera o seu tamanho, o jQuery, entre aspas, avisa para o Bootstrap que teve essa mudança, então ele já aplica a classe correspondente. Em vez de ele aplicar a classe middle, ele vai aplicar a classe small. Se não der para aplicar small, ele vai aplicar a extra small. Tá? Essa aí que é a grande sacada do Bootstrap. Não é só CSS, não é só classe. As classes falam com o jQuery. É bem maneiro mesmo. Né? O nosso curso é um curso introdutório, né? Mas curso de programação web, se a gente fosse pegar do zero ao full stack, dá para a gente ficar aí 2 vezes por semana, 3 períodos, 4 períodos, trabalhando com isso. É muito conteúdo. Tá? É muito, 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 muito gostoso. Tá? Semana passada eu tive que voltar a mexer um pouquinho com isso lá no laboratório, que eu estou tentando fazer um analisador de log do Linux, e eu estou tentando fazer uma página estática. Né? Ele roda um script lá no shell do Linux, aí esse shell produz um HTML que vai ser salvo num determinado diretório, e eu vou visualizar essa página pelo servidor web. Então, é página estática, ela está utilizando o Bootstrap, mas à medida que eu altero a resolução, o gráfico altera a resolução. Pô, é muito maneiro. Eu sou apaixonado nessa parte. Mas vamos lá. Só mais uma coisa, professor. Conta para mim. E essa classe aí tem que ser explícita lá no CSS também? Cada dessas colunas? Então, nós não precisamos explicitar. Por quê? Quando a gente incorpora o Bootstrap, essas classes já vêm junto. Então, para conhecer essas classes, aí tem que seguir a dica, né? Porque aqui eu já dou um pulo do gato. Ó. O que você pode fazer? Você pode chegar lá no site do... Deixa eu pegar aqui, ó. Um pedaço aqui, ó. Pegar esse daqui, ó. Com small. Tô com o Bootstrap aqui aberto, né? O site do W3 School. Eu venho aqui em cima, jogo lá, e aí ele já me dá uma ideia, aqui, ó, Bootstrap Grid Samples, né? Examples. Ou Bootstrap Grid Basic. Eu vou no Grid Basic aqui. Aqui, ó. São 12, né? E aí aqui você vai, no site você vai conhecendo as tags, as classes que você pode utilizar,
que significa cada uma. Tá? Então, as classes já estão prontas. O que a gente precisa fazer é conhecer essas classes. A gente não precisa ficar criando classe aqui. Entendeu? Entendi. Já está embarcado já no Bootstrap. Né? Isso. Tanto é que no Bootstrap 4, que é o mais novo, que a gente não está trabalhando ainda, né, provavelmente no próximo período eu vou adaptar os exemplos para o Bootstrap 4, ele tem várias outras ferramentas, entendeu? Ele tem bem mais recursos, mas o Bootstrap 3 já está bem legal. Mexendo com o Bootstrap 3, já dá para fazer um monte de coisa no Bootstrap 4. Tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou voltar cá para cima, para essas duas colunas. Eu vou reabilitar os painéis. Primeiro, vamos entender o que é o painel, né? Ó, vou salvar aqui e vou recarregar. O painel é essa área aqui azulzinha. Tá? Ele tem um título e tem um conteúdo. Então, às vezes, quando nós queremos inserir áreas e dar um destaque para uma determinada área, de acordo com o significado dela, a gente pode criar um painel. Para criar um painel, o que a gente precisa? Deixa eu jogar isso aqui para o lado. Né? Para criar um painel, eu tenho que usar a classe painel, né, panel, e tenho que dizer qual efeito que eu vou aplicar aqui em cima. Qual é a cor que eu vou utilizar aqui em cima. Quais são as coisas que eu tenho? Vou pegar aqui o propriedade, vou fazer igual eu fiz com vocês ainda há pouquinho. Vou vir aqui, ó, se bem que se a gente der uma catada aqui, ó, DS Panel. Aqui, vamos descer. Aqui, ó, ele me dá quais são as classes e quais cores que eu vou obter. Essas cores são padronizadas, tá? Aqui eu tenho, ó, Panel Default, Panel Primary, Panel Success, Panel Info, Panel Warm, Panel Danger, né? Cada classe dessa é uma cor que vai dar no nosso painel. O nosso painel, por exemplo, está usando Panel Info. Tá? Eu vou mudar do Panel Info para o Panel Warm, que eu acho que é o vermelho, se eu não me engano. Então, vou clicar aqui, ó, Panel Warm. O ponto é só para dizer que é uma classe, tá? Quando a gente usa ele no HTML, a gente usa sempre sem ponto. Ó, salvei, vou voltar lá na nossa página. Ó, peguei o Warm aqui para mim, está ficando um amarelinho. Deixa eu confirmar. Opa. Warm é amarelinho, Danger que é o vermelho. Então, vou mudar aqui para o Danger. Se vocês observarem alguns sistemas que a gente encontra, algumas páginas que a gente encontra por aí, essas coisas vão se repetindo, né? Porque eles estão usando o Bootstrap. Tá? Essas coisas eu posso personalizar se eu conseguir mexer no CSS do Bootstrap. Mas não é tarefa simples, não. Tá? Tem aí algumas ferramentas, alguns sites que permitem fazer essa customização. Mas, por enquanto, vamos utilizar as classes padrão. Tá? Então, voltando aqui. O meu painel, eu posso utilizar uma classe que vai me dizer qual é a cor, né, do título. O meu painel tem um cabeçalho, no caso eu chamei de primeira coluna, e aí ele me dá esse texto aqui em cima, na primeira coluna, e dentro do Panel Body eu tenho o conteúdo do meu painel. Então eu posso botar aqui, este painel fica na primeira coluna. Esse texto ele vai aparecer aqui dentro onde estão os três pontinhos. E eu posso colocar qualquer objeto que eu quiser aqui. Tá? Tem alguns painéis que a gente consegue botar um rodapé também. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Panel body, aqui ele está colocando um dentro do outro. Aqui, ó. Esse daqui agora vai ter um rodapé. Vai aparecer o texto Panel Footer, né? Deixa eu organizar igual eu organizo as nossas divs. Pronto. Se eu recarregar agora, ele tem um footerzinho, tá? E eu posso usar o footer, eu não preciso usar o footer, eu posso não usar o header, é tudo a gosto do cliente, tá?
Então, para criar um painel, eu vou usar uma div principal, vou atribuir a classe painel, vou definir a cor que eu quero utilizar ou não, né? Se ali eu vou ter uma mensagem mais crítica ou menos crítica. O meu painel pode ter um cabeçalho ou não, pode ter um footer ou não, mas um corpo normalmente ele vai ter, né? Que é a mensagem que eu quero transmitir aqui. Agora eu vou inserir aqui na segunda coluna um outro painel. Ele já está pronto aqui. Eu vou pegar aqui o texto, jogar dentro do body. Vou tirar esse comentário. E vou salvar. Aí, ó, já estou com o meu painelzinho aí. Se vocês perceberem, eu tenho uma altura diferente, mas a linha ela é respeitada. Tá? Então não fica aquele negócio embolado, né? Fluiu para um lado, o outro já pode. Não. Linhas por linhas, tudo organizadinho. Tá? Fica bem legal essa estrutura de grid aí. Gostaram aí dos painéis e da estrutura de grid? Maneiro, professor. Vamos partir agora para um exemplo mais legal ainda, hein? Mais legal ainda. Depois eu vou mandar esse código para vocês. Agora, deixa eu fechar isso daqui. Tem uma outra pasta que eu mandei para vocês. Eu não faço isso com as outras turmas, não, tá? É que vocês são gente boa pra caramba. Eu tô entregando meus códigos prontinhos para vocês. Vamos abrir esse cara aqui, ó. Não vamos abrir aqui, ó. Galeria fase 1. Tá? Vamos abrir esse cara aqui no navegador. Pronto, está aqui no navegador. E vamos abrir o código aqui também. Tá? Vamos ver o código e depois vamos ver o que a gente fez ali. O header eu não vou mexer, a gente já conhece. O footer, o body, eu tenho o título. Ó, título, a gente já viu. Eu tenho o footer, nós também já vimos, então eu vou tirar o footer. Né? Esse pedaço aqui eu também não preciso. Opa, fechou demais. Né? E o que eu fiz? Ó, eu tenho um sistema de grid também. Ó. Eu tenho um sistema de grid aqui. Ó. Só que dentro de cada grid eu coloquei uma imagem. Tá? Essas imagens já estão com vocês aí. Vocês podem depois trocar pelas imagens que vocês quiserem. Eu não vou cobrar direitos autorais de vocês. Tá? Essas fotos todas foram feitas por mim. Um dia eu vou aprender a fazer foto, mas enquanto isso eu faço essas fotinhas assim. Vamos lá, então. Então, dentro dessa linha, né, dentro dessa estrutura aqui, eu tenho 1, 2, 3 colunas. Aí tem aquele mesmo esquema, né? Se for muito grande, vai ocupar 4. Se for médio, vai ocupar 4. Se for small, vai ocupar 2. Eu vou copiar esse cara aqui. Vou modificar aqui, ó, o small. Eu vou passar para 4 também. E aí nós teremos 2 linhas. Tá? 2 linhas iguais. Só que agora elas vão alterar a quantidade de objetos com resoluções bem diferentes. Ó. Tá vendo? Aqui eu já saltei na hora que a minha resolução chegou no small. E aqui, aqui embaixo eu continuo pequenininho. Só quando ele chegar no extra small, ele salta. Tá? Então, eu posso usar essas propriedades das colunas, né, da quantidade do espaço que eu vou utilizar, de acordo com o meu interesse em montar a minha galeria. Eu vou querer reduzir, eu vou querer ampliar a foto quando eu saltar para o small, ou eu vou querer saltar apenas quando se tornar extra small. Tá? E a partir daí eles se comportam da mesma forma. Tá? Então, temos aí uma galeria de fotos responsiva, utilizando grid, sistema de grid. Só que não é tão simples assim, né?
Tem seu pulo do gato. O que eu não falei para vocês? Deixa eu voltar na primeira lá. O que eu não falei para vocês? Ó. O que tem de novo aqui? Né? Cada arquivo é uma novidade. A linha e as colunas vocês já conheciam. Agora, quando eu insiro uma imagem, tá? Essas imagens estão dentro da pasta Image, né? Então, aqui dentro ó, tem todas as imagens que eu estou utilizando. Dentro da pasta Images, tá? Eu tenho as minhas imagens. Então, image 002.jpg e a classe, eu tenho que colocar a classe responsiva. Né? O que vai acontecer com essa classe responsiva? A imagem ela vai se ajustar automaticamente ao espaço que ela tem. Então, se a minha coluna diminui de tamanho ou aumenta de tamanho, à medida que a minha coluna altera o espaço que ela fornece para a minha imagem usa essa informação para se ajustar também. Legal, né? Fica aí com uma galeria de imagens totalmente responsiva. Dá para ver no celular, dá para ver no tablet, dá para ver no telão, aonde a gente quiser. Tá? É só utilizar essa propriedade aqui. Pegaram aí, pessoal? Sim, professor. Então, abre esse arquivo, vocês já possuem aí, e até me perdi aqui, eu já mexi em tanto lugar. Terceira. Pega, copia a primeira linha, né, joga na linha de baixo e muda agora para ficar assim, ó. XS 12, né, o extra small 12, small 4, medium 4, large 4. Na verdade, esses aqui não precisa mais. Tá? Porque eu estou dizendo que de small para cima ocupa 4 espaços. De small para baixo vai ter que chamar outro. Quem é o outro? É o extra small. Tá? Faça essa modificação, alterem aqui a resolução, né, e vocês vão perceber esse efeito aqui acontecendo. Ó, uma em cima e as 3 embaixo. Tá? Vamos fazer rapidinho para a gente dar prosseguimento aqui nos outros estilos que a gente consegue aplicar nas imagens.
Beleza, gente. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou abrir um outro arquivo com vocês agora, tá? Eu vou abrir esse aqui, ó, que é o fase 2, tá? Vou esconder aqui o cabeçalho, que não mudou nada. Vou esconder aqui o footer também, que não mudou nada. E a gente vai trabalhar aqui, ó, se vocês perceberem, vou dar uma reduzida. Tá? Nós temos o header, o footer, uma, duas, três linhas. Tá? Existe uma classe aqui, que é a classe row, que vem do Bootstrap. Tem essa classe aqui, ó, margem inferior, que ela é nossa. Deixa eu ver se eu abro aqui o CSS. Tá aqui. Margem inferior. O que eu estou fazendo? Nesse exemplo aqui, se vocês perceberem, as imagens ficam coladas uma na outra. Eu vou dar uma margem inferior, uma margem bottom, de 20 pixels. Então, a gente pode personalizar o Bootstrap, a gente pode aplicar alguns ajustes numa página que usa Bootstrap com o nosso CSS. Então, aqui, por exemplo, eu estou inserindo uma, duas, três linhas, e cada linha eu vou colocar uma margem inferior. Tá? Isso aí vai ficar bem legal. Isso vai dar um espaço bom na minha página. Eu vou abrir o arquivo HTML aqui para a gente ver. Muito bem. Tá? O que eu estou mudando aqui? O que eu estou trazendo de novo para a gente? Em cima, eu já tenho a minha imagem responsiva, que vocês já conheciam, né? Ela se adapta aqui ao espaço que eu tenho. Cada linha está com uma margem inferior. Aqui, por exemplo, a gente vê claro os 20 pixels. Tá? Aqui também tem 20 pixels. Né? Só que eu estou trazendo mais uma propriedade do Bootstrap. Tá? Por default, por padrão, as bordas, né, elas são quinas vivas. Ó. Eu tenho 90 graus aqui. Ó, né? Se eu quiser dar uma arredondada na minha borda, eu posso aplicar um efeito. E se eu quiser transformar a foto no formato oval, né, a gente também pode aplicar uma outra classe. É só mudar as classes que a gente vai obter resultados diferentes. Vamos ver essa linha, né, e depois vamos dar uma olhadinha nas outras. Vamos ver a primeira aqui. A primeira, eu só estou usando na imagem a classe IMG responsive. Tá? Nada de novo. Está tudo igualzinho o que a gente tinha anteriormente. Beleza? Vamos ver agora a outra linha onde a gente dá uma arredondada nessas bordas. Segunda linha. Eu continuo usando a classe responsiva para ela poder se adaptar. Só que agora eu tenho uma imagem onde eu apliquei a propriedade IMG rounded, né? Ou seja, eu dou uma arredondada, eu dou uma boleada nas quinas, não fica aquela quina viva. É um efeitozinho de foto, né? Antigamente, quando a gente mandava revelar as fotos, ultimamente elas vinham assim, com quina viva. Algum tempo atrás, quem é da época que se revelava foto, né? Algumas empresas, a Kodak principalmente fazia isso, né? Ela dava a impressão, o recorte, ela dava esse efeitozinho de ponta aqui arredondada. Né? Eu, pelo menos, acho bonitinho, né? Eu acho que fica legalzinho. Tá? A outra propriedade que a gente pode utilizar, que também é muito legal, é essa daqui, ó, IMG Circle. Né? Essa Circle, né? Oh, meu Deus do céu. Ela não faz um círculo de verdade, ela fica meio oval. Né? Ela fica oval. Então, só IMG responsive ela vai ajustar na resolução. Se eu uso IMG rounded, eu vou dar uma boleada, ou circle, eu vou transformar ela numa imagem meio ovalada, né? Não é totalmente redonda. Viram aí como é que funciona? Gostaram? Acharam legal?
Show, professor. Maneiro mesmo. Depois, eu vou subir um trabalho para vocês, para PP, que vocês vão me entregar até uma semana depois da PP, tá? Vocês vão ter mais tempo para entregar. Aonde eu vou pedir vocês para usarem o Bootstrap para construir uma página. Tá? PF não, professor? Como? PF, né, não? É PF. Nossa senhora, vocês me querem PP, gente. Eu com meu cérebro aqui, eu acho que o ano passou e meu cérebro ainda está achando que é junho. Como é que é? É síndrome da reclusão. Então é PF. Vou lembrar que é PF. Então, eu vou passar um trabalhinho na PF que vocês vão usar um pouquinho do Bootstrap, dessas partes que a gente já viu, né? Então, fase 2, show de bola. Vamos ver agora a fase 3. Então, professor. Então. Eu tenho uma dúvida aqui. Conta para mim. Deixa eu te perguntar. Eu estou usando o celular aqui agora, porque deu pau lá no PC. Deixa eu te perguntar, porque tá barulho aqui. Sobre a PP. O critério de avaliação dela ficou como? A prova, ela ficou valendo 8 e todos os trabalhos juntos valeram 2. Entendi. Tá show, então. Tá? Se for necessário, eu já vou avisar aqui para vocês, tá? Se for necessário, vocês podem, tá? Caso tenham algum probleminha, que não consigam passar com a nota da PP e da PF, vocês podem fazer segunda chamada. Tá? É só me avisar. Na semana antes da segunda chamada, tá? Vocês têm que me avisar, olha, vou fazer segunda chamada, quero fazer segunda chamada, tá? Para que eu tenha tempo de montar a prova para vocês. Beleza? Tá show então, professor. Obrigadão. Desculpa o barulho. Tá de boa, tá de boa. Pessoal, eu virei para o chat aqui agora, eu vi que o Davi tinha falado comigo, o Bruno também acabou de falar. Como eu estou naquela outra aba, né, onde eu estou vendo quem está falando comigo, eu não tô lendo o chat. Se vocês quiserem que eu leia alguma coisa, usa aquele esquema aqui, ó, da mãozinha, tá? Que aí eu sei que vocês estão me chamando. Porque eu estou com 2 telas aqui. Uma tela eu estou com o nosso código e trabalhando com vocês, e na outra tela eu estou com o navegador aberto, com o Meeting. Então, eu não consigo ver o chat de vocês. Então, se quiser falar comigo, manda mensagem. Vamos partir para a parte 3, então. O que a gente está introduzindo aqui na parte 3? Olha que legal, a gente está colocando uma borda na nossa imagem. Como as imagens aqui elas possuem alturas distintas, não ficou muito legal, né? Mas se todo mundo tivesse essa mesma altura aqui, ó, ia ficar show de bola. Essa aqui, por exemplo, essa linha aqui de baixo, nós temos como se fosse um rótulo, como se fosse um caption, né? Quem já chegou a usar Polaroid? Quem já usou Polaroid, aquela máquina que você faz a foto, ela já imprime automaticamente, tá? Isso daqui, né, essas 3 imagens da linha de baixo, lembram muito a Polaroid, né? Porque a Polaroid ela vinha com a foto, que é onde você tinha o papel e o produto químico que sensibilizava o papel, e embaixo você tinha uma área para escrever. Né? É bem legal. Ainda ressuscitaram aí a Polaroid, né? A gente consegue encontrar aí alguns cartuchos para vender aí. É bem legal. Para quem não conhece Polaroid, fica aí a dica para conhecer. E aqui a gente está usando um estilo que lembra bem as imagens da Polar. Né? Deixa eu mostrar o código para vocês, então. Fase 3. Vou esconder tudo e vou depois abrindo parte a parte aqui. Beleza. Primeira linha. Né? Primeira linha, eu só tenho a bordinha. Né? Primeira linha, eu só tenho a borda, não tenho o caption. Para transformar nessa estrutura, o que a gente vai utilizar?
Aí já fica um pouquinho mais requintado. Né? Estou na primeira linha, ou estou na segunda? Estou na primeira. Eu tenho a imagem. Agora a minha classe passa a ser a classe img thumbnail. Tá? A thumbnail vai gerar esse efeitozinho de borda aqui. Ó, tá? Então, a primeira thumbnail, a segunda thumbnail e a terceira thumbnail. A outra linha, a segunda linha, tá? Eu tenho assim, vamos, né? Aqui, ó, aqui eu só inseri a imagem e atribuí a classe thumbnail, né? Então, essa aqui é a imagem com a classe thumbnail. Essa área aqui embaixo é um pouquinho diferente. Né? Cada imagem agora está dentro de uma div chamada thumbnail, ou seja, é uma div que tenha uma classe bem parecida, e eu insiro a minha imagem, atribuo a classe img thumbnail e insiro uma outra div, semelhante ao que eu fazia com Painel. Né? Essa div se chama Caption. E aí eu coloco o título, né? Eu coloco o rótulo dentro dessa div. Tá? Então, para criar esse efeito super legal aqui, eu preciso de ter a área externa, que é uma div thumbnail. Eu preciso da imagem com a classe img thumbnail e depois uma outra div, né, dentro dessa div principal aqui, chamada, ou da classe caption, aonde eu ponho o meu rótulo. Aqui que legal. Tá? Então, eu tenho o container externo, a minha caixinha externa, eu tenho a minha imagem em cima e eu tenho o meu caption embaixo. Né? Super legal, fica bem visualmente bem agradável. E ainda, ó, respondendo às alterações. Tá, ó, vamos ver aqui a imagem aqui embaixo. Ó, se ajustou também. Né? Aqui eu já não preciso usar o responsivo. Ele automaticamente já incorporou o responsivo. Tá? Dá uma olhadinha no código de vocês, vê se ficou alguma dúvida no uso dessas propriedades e vamos ver o último modelo aí para a gente fechar a aula de hoje. Dá uma olhadinha no código aí, uns 2 minutinhos, e qualquer coisa me chama. Conseguiram ver o código aí de vocês? Ficou legal? Ficou alguma dúvida? Acho que não, professor. Tranquilo? Uhum. O que é estudar o Bootstrap? É conhecer todos esses componentes, né? Com essas aulas que nós tivemos de Bootstrap, não dá para fazer muita coisa, eu sei. Mas já é um V0 para vocês entrarem naquele site que eu mostrei no início da aula, né? E vir buscando coisas e vai testando, né? Porque o pior, quando a gente começa a estudar qualquer coisa, principalmente o Bootstrap,
entender como que a gente monta uma página onde o Bootstrap vai funcionar. Isso vocês já receberam na primeira aula, né? Eu já montei todo o esqueleto para vocês. A partir daí, é entrar no site, pesquisar cada componente e testar. Pô, esse daqui é o ícone. Pô, como é que eu coloco o ícone agora no menu? Como é que eu faço o menu superior? Como é que eu faço o menu sanfona? Né? Isso tudo já está pronto no Bootstrap, é só saber combinar. Tá? Vamos ver, então, aqui a nossa galeria final. E, infelizmente, vamos fechar o nosso curso hoje com essa página. Né? Essa galeria final, pessoal, eu montei utilizando todas as propriedades que nós estudamos. Né? Então, nós temos as imagens responsivas, né, com aquela quina, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, com aquela quina viva. Nós temos as imagens responsivas com a quina arredondada. Nós temos as imagens ovaladas. Nós temos as imagens thumbnail. E nós temos os objetos thumbnail, que tem uma imagem e um caption. Tá? E todas elas, provavelmente, se eu não esqueci, isso, tem a margem inferior, que é o que vai dar esse espacinho aqui, ó, que vai ajudar na hora de visualizar, né, o teu usuário, o teu cliente ou a pessoa que vai visitar o site não vai ver as imagens, né, coladas uma nas outras. Mas vamos bater um pente fino aqui nessas imagens. Então, ó, primeira linha, só responsivo. IMG responsive, né, aqui na viva. Segunda linha, IMG responsive mais IMG rounded. Então, eu tenho uma borda arredondada, né, dá um efeito assim mais elegante. Para quem gosta de foto no estilo bem retrô, né, a gente tem uma imagem aqui no formato meio oval. Coloquei aqui IMG Circle, né? Tá aqui, ó, IMG Circle, né? Tem aqui. A thumbnail, tá aqui, ó, as imagens com uma bordinha, né? Com uma bordinha branca. E a última linha, onde eu tenho o objeto, deixa eu abrir aqui, ó, o objeto thumbnail, uma imagem com a classe thumbnail e um captionzinho, tá? E a gente montou a nossa galeria de fotos aí com os vários estilos que nós podemos utilizar. Fica a dica. Eu posso colocar essas imagens assim ovaladas como destaque no menu, né, numa área do meu site. Eu posso utilizar objetos thumbnail para construir artigos onde a minha imagem vai ficar em cima e um texto embaixo. Então, com o que a gente viu hoje, já dá para construir aí umas coisas, umas áreas bem interessantes nos nossos sites. Tá bom? Então, a gente está finalizando agora com essa página. Dá uma olhadinha aí no código, vê se ficou alguma dúvida. Vamos tentar tirar todas as dúvidas que a gente puder agora. E semana que vem a gente parte para a nossa prova, que vai ser a prova final.